Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sara Live especial aqui de domingo, pós-feriado. Lembrando que nessa semana a gente tem mais um feriado com bolsa fechada por aqui, a nossa B3. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Lembre sempre de deixar o like, né? E daqui a pouquinho também deixar os comentários. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o cenário econômico, o que está acontecendo com os nossos juros, né? O que vai acontecer com os nossos juros, todo o cenário econômico, o que pode sair de notícia boa ao longo dessa semana. Vamos ver se a gente consegue engatar o nosso tão esperado, aguardado rally de final de ano, que ainda não aconteceu, tá? E lógico, também a gente vai falar um pouquinho sobre ações, sobre dividendos. Vou destacar duas ações aqui que estão distribuindo dividendos, que anunciaram dividendos, são duas das nossas preferências, tá? Colocando aqui no assunto adicional. Mas hoje a gente vai falar sobre economia, macroeconomia, sobre taxa de juros, o que está acontecendo, qual foi o destaque dessa última semana que passou. Principal assunto dessa semana, para quem acompanha aí títulos públicos, tá, sabe que, né, na prática isso não é uma notícia necessariamente boa, é uma notícia possivelmente negativa, né, mostrando algum estresse nos títulos, e a gente teve o famoso título pagando IPCA, inflação mais 7%, né? Quem duvidava que a gente poderia chegar nesse cenário, lembrando, pessoal, que isso não acontece todos os anos, é algo relativamente incomum aqui no Brasil, mas infelizmente estamos passando por esse momento, tá? Talvez algo relativamente parecido, né, em termos de taxas do que foi lá no período da Dilma, tá? No período da Dilma ainda chegou a ser um pouquinho pior, mas a gente pode comparar talvez com a ordem de grandeza, tá? Essa taxa real, ou seja, quando a gente fala mais 7% acima da inflação, a taxa real é algo muito forte, muito alto. Não é qualquer país do mundo que tem essa taxa por aqui, tá? Então a gente consegue ver, deixamos na tela aqui, né? Printamos, tá? Isso foi ao longo dessa semana que passou. A gente teve Tesouro IPCA mais 2029, vencimento de 2029, pagando IPCA mais 7,01%, tá? Então a gente já fez aqui várias simulações, já tem vários vídeos sobre isso. Se você é investidor e está pensando em ter uma renda, né, deixar o seu patrimônio até esse vencimento, esse sim é um belíssimo título para proteger o seu patrimônio, uma belíssima alocação, tá? Para fazer a sua diversificação, tá? Inclusive a gente tem feito muita alocação nesse título ou título indexado à inflação com essas taxas reais muito altas aqui na nossa consultoria, aqui no nosso Wealth. A gente tem utilizado muito essa alocação, aproveitem essa taxa. Vamos ver se a gente consegue caminhar para um ambiente melhor, pelo menos essa semana temos notícias que a gente vai comentar daqui a pouquinho, que pode melhorar, ou seja, fechar, reduzir um pouco essa taxa. Vamos ver o que aconteceu, tá? Lembrando, aqui embaixo, né, a gente sempre mostra, aqui embaixo a gente tem a linha do que era a taxa de juros esperada, projetada para esse ano de 2024, para os próximos anos, lá no começo do ano, de janeiro, fevereiro, tá? A linha de baixo, mais especificamente, estava sendo precificado em fevereiro desse ano, e a gente consegue ver o quanto que mudou. A gente já mostrou esse gráfico, agora ele está atualizado em relação aos dados da última semana, da semana que passou agora, né? E a gente consegue ver quanto mudou, quanto piorou, tá? Inclusive, a gente teve aumento de taxa de juros aqui no Brasil recentemente, e o mercado espera não só que a gente tenha mais aumentos, né, ainda esse ano 2024, ao longo do ano 2025, daqui a pouco a gente vai ver quanto está na curva, quanto está sendo precificado, e que se mantenha essa taxa de juros, esse famoso custo de capital se mantenha muito alto, tá? Aquela pergunta, só para responder um pouquinho aqui para vocês, vou direto nesse slide, sim, quanto que está na conta, quanto que o mercado está precificando? A gente tem uma reunião de estratégia todas as semanas aqui, às quartas-feiras, internas aqui do MSX, e a gente sempre apresenta internamente quanto que o mercado está pagando. Ou seja, a gente consegue ver que o mercado vai precificando não só novas altas nesse ano de 2024, mas também novas altas ao longo do ano de 2025, tá? Então, só para relembrar quanto que a gente está negociando hoje, a taxa básica Selic subiu recentemente na última reunião, né, de 10,75 para 11,25 foi a última reunião. Então, a gente teve, de fato, uma máxima ali, batendo 13,75, viemos cedendo e agora a gente volta na contramão do mundo, aumentando a nossa taxa de juros, tá? Então, de novo, o que o mercado espera, até onde a gente pode ir? Provavelmente o mercado está precificando nesse exato momento
a possibilidade de irmos até algo próximo de 13% ou até superior a esse patamar, tá? Eu espero, não gostaria de ver, mas isso é o que o mercado vem precificando nessa curva de juros aqui recentemente, tá? Então essa é a curva de juros, a expectativa da curva de juros ao longo dos próximos meses, ao longo dos próximos anos, tá? Infelizmente, tá? Então a gente está nesse patamar, deveremos ter talvez mais um aumento ainda esse ano de 2024, infelizmente, e seguirmos com novos aumentos nesse ano de 2025, tá? E aí sempre me perguntam, como é que a gente consegue comparar, né, com outros mercados, com outros países? Será que está acontecendo só com o Brasil? E uma das formas de avaliarmos se realmente a culpa é dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, ou se é nossa, é pelo câmbio, né? Quanto a nossa moeda está desvalorizando, ou seja, quanto o dólar está se valorizando, quanto a nossa taxa de juros, a nossa taxa cambial aqui está subindo nesse ano de 2024. Tá? Se a gente compara aqui com as principais economias, com as principais moedas do mundo também, né, todas as semanas na nossa reunião de estratégia, e a gente consegue ver que nesse exato momento, nos últimos 12 meses, a nossa moeda continua sendo a pior moeda do mundo, perdendo o peso mexicano. Até a gente pode olhar, por exemplo, lá numa das últimas posições, cuja moeda está se valorizando, o rand, né, sul-africano. Mas todas as principais moedas a gente consegue ver nos últimos 12 meses. Quando a gente olha nos últimos 30 dias, de fato, a nossa moeda tem acompanhado as demais moedas. Então, a nossa moeda está desvalorizando junto com todas as demais moedas. Mas quando a gente olha para um ambiente ali de 12 meses, a gente vê que tem uma parcela muito grande de culpa nossa, né? Realmente de preocupação em relação a resultado fiscal, tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai entender um pouco disso, tá? Então, resumindo um pouco o assunto desse nosso vídeo, né, que foi um principal tema, já já a gente fala sobre os nossos demais temas. A gente está com a Selic a 11,25%, né? Chegamos a bater esse título Tesouro IPCA mais 2029 ao longo dessa semana em IPCA mais 7%. Isso mostra muito estresse, muita gente não acreditava e infelizmente chegamos nesse momento, né, mostrando que os investidores estão exigindo cada vez mais prêmio, né, em relação a esse investimento, ou seja, a percepção de risco tem aumentado aqui no Brasil. E esse recado é muito importante, acaba afetando todos os demais ativos, tá? Falando aqui um pouquinho sobre desempenho, tá? A gente tem aqui o desempenho das ações, então, naturalmente, a gente tem essa abertura da curva de juros, como a gente viu na curva lá anterior, nas curvas anteriores, e também, necessariamente, o nosso Ibovespa e as ações small caps vão sofrendo aqui. Então, o investidor, por exemplo, que tinha acumulado aqui, investindo R$100, né, em Ibovespa, por exemplo, ao longo desses últimos 24 meses, a gente está aqui desde 2022, né, calculando 24 meses, a gente tem um Ibovespa subindo aí uma ordem de 12% ao longo desses últimos 24 meses. É um número bastante pífio, aí, bastante fraco. Quando a gente tem o índice small caps, ou seja, aquelas ações menores, mais agressivas, tem um retorno negativo ao longo desses últimos 24 meses, tá? Lógico que não necessariamente a sua carteira tem que ter esse desempenho, né? Quando eu olho, por exemplo, para a nossa carteira aqui, Buy and Hold, que é a nossa carteira de ações mais líquidas, tá? A gente teve 12% do índice Ibovespa, nesses últimos 24 meses subindo 12%. Só que a nossa carteira de ações, nossa sugestão, nossa alocação, inclusive tem fundos exclusivos, né? A gente tem clubes de investimentos que acompanham essas carteiras, né? A gente tem uma alta superior ao dobro do Ibovespa nesse período, subindo 31%, né? Talvez daqui a pouco batendo quase 3 vezes o retorno do Ibovespa no período. Então, o Ibovespa nos últimos 24 meses sobe 12% e a nossa carteira de ações aqui, da MSX, sobe quase 32%. Então, dá para ser mais assertivo, tem que selecionar, fazer o stock picking, escolher muito bem as ações, mas dá para ter retornos bons ainda se você souber ter ajuda, né? Inclusive, o nosso projeto exponencial, se você quiser fazer parte, receber essas recomendações todos os dias, as carteiras atualizadas todos os meses, né? Imersões, interações diárias, você consegue participar do nosso projeto aqui exponencial, que está com desconto aqui nessa Black Friday desse ano, né? E o desconto está aqui embaixo, tá? Então, só acessar até o final do mês
a gente vai ter esse desconto para você participar por um ano, né, com desconto, receber todas as recomendações diariamente e ter retornos melhores aí nos seus investimentos, tá? Mas o que eu queria falar aqui sobre ações, né? Até inclusive perguntar para vocês, deixa aqui nos comentários se vocês gostam também dessa abordagem de dividendos. E essas são duas ações que estão nas nossas carteiras, né? Que estão contribuindo positivamente, tanto nas carteiras, né, de ações mais líquidas, como também para quem tem perfil de dividendos. E essas duas ações anunciaram, essas duas empresas anunciaram dividendos ao longo dessa semana que passou. Então, eu queria deixar esse alerta, deixar esse quadro, vamos colocar assim, também aqui na nossa Sara Live de domingo, sempre destaque de empresas que divulgaram dividendos ao longo da semana, mas que dá tempo ainda da gente comprar. Então, deixa aqui nos comentários se você gosta desse tipo de informação, dessa abordagem, desse tipo de alerta, né? O alerta que a gente faz todos os dias lá no nosso projeto exponencial, mas eu também vou apresentar aqui alguns destaques todas as semanas, todos os domingos para vocês. Tá? Então, deixe nos comentários se você tem Banco Brasil, se tem JBS, principalmente se você gosta desse tipo de informação, desse tipo de abordagem, desse tipo de alerta aqui para vocês. Tá? Então, primeira ação, a gente tem Banco do Brasil. Né? Banco do Brasil tem um pagamento ali muito regular, né? Um percentual da sua lucratividade, já tem até uma projeção para 2025, mas o alerta que eu deixo, né, que vai ter mais um pagamento agora de cerca de 48 centavos de JCP, e esses valores serão pagos dia 6 de dezembro, ou seja, dá tempo de comprar ainda, com base nas ações, né, do dia 25 de novembro. Você está vendo aqui ao vivo, ainda dá tempo de comprar, as ações ficam ex no dia seguinte, dia 26 de novembro, referente a essa distribuição do Banco do Brasil. De novo, faz parte das nossas recomendações, faz parte das nossas carteiras do Banco do Brasil, e JBS também entregou um belíssimo resultado, a gente fez análise lá no projeto, reforçamos nossa recomendação, é uma das nossas maiores posições das nossas carteiras, né, de ações aqui da MSX hoje, né, e também anunciou dividendos, né? Lembrando que dividendos aqui foi muito forte, né? Foram cerca de 2,2 bilhões de reais de proventos da JBS anunciados, né? Ainda dá tempo de comprar, as ações da JBS serão negociadas ex-dividendos, ou seja, não adianta você comprar, é o último dia, 25 de novembro, elas são negociadas a data ex aqui, como está a informação aqui do lado, tá? Então, o pagamento será feito dia 15 de janeiro de 2025, cai na sua conta, tá? Então, a base aqui, dia 22 de novembro, e as ações JBS negociadas ex dia 25 de novembro. São as datas mais importantes aqui que eu queria destacar. Mas o que a gente pode ter de notícia? Voltando lá para o nosso título, para o nosso assunto aqui da nossa live de hoje, o que a gente pode ter de assunto importante essa semana, que vamos ver se consegue trazer o nosso famoso rally de final de ano. O que aconteceu no final do ano passado não está acontecendo esse ano, e o grande assunto é situação fiscal. Pacote fiscal saiu em algumas matérias, na minha opinião, acho que foi dar o crédito aqui, o mérito, eu vi pela primeira vez ali na Veja, né, no blog da Veja, e outras matérias foram divulgadas. A gente teve os rumores, que ainda vão ser confirmados, né, a princípio ainda essa semana, né, o governo deve anunciar as medidas deverão economizar uma ordem de 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos, tá? Então, reforçando, né, esse deve ser um assunto para essa semana especificamente. E caso isso aconteça, né, o mercado tende a reagir positivamente, curva de juros fecha, seu título se valoriza, né, câmbio valoriza um pouco, ou seja, baixa um pouco, e as ações tendem a subir bem. Então, estejamos preparados para esse possível anúncio aí, é a grande ansiedade, o grande assunto dessa semana, tá? Lembrando que as informações segundo a mídia, até esse exato momento, até esse domingo, o governo Lula adiou o anúncio do pacote, até porque, infelizmente, tivemos mais um caso aí de explosões em Brasília, para quem acompanhou aí durante a semana, e por conta de toda essa investigação que está acontecendo, né, o projeto deverá ser anunciado somente após a reunião da cúpula do G20, né? Mas esperamos que aconteça ainda durante essa semana agora que se inicia nessa segunda-feira, tá bom? Então, esse foram os nossos principais destaques dessa nossa Sara Live, reforçando, pessoal, deixa aqui nos comentários se você gosta dessa abordagem também de dividendos, se alerta, né? E lembre também, se você quiser entrar no nosso projeto exponencial, receber todas as recomendações, análises, oportunidades e ter melhores retornos dos seus investimentos, além de cursos, imersões 100% exclusivos, né? Garanta já sua vaga aqui na nossa promoção do Black Friday com preços especiais. O link está aqui embaixo, tá bom? Qualquer dúvida, é só nos chamar também. Nosso time de atendimento está 100% à disposição e a gente se vê aqui no próximo domingo. Tenha uma ótima semana e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau!